Amém. Glória a Deus por isso, que podemos contar com a fidelidade do Senhor. Eu havia me preparado para continuarmos a nossa viagem na carta aos 1 Coríntios. Nós estamos no capítulo 12. Finalizaríamos hoje o texto do capítulo 12 falando sobre os dons. Mas hoje nós vamos dar uma pausa no apóstolo Paulo e refletindo, orando, nós vamos a um texto esta noite que eu também amo, sou apaixonado e já preguei algumas vezes nesse texto, porque de momentos em momentos a gente precisa revisitar algumas coisas e lembrar de coisas fundamentais. E a caminhada nossa como crentes, a nossa caminhada exige muitas vezes isso, seja na questão da igreja, seja na questão pessoal. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Este capítulo nos leva a um caminho muito conhecido, que é bom retornarmos e refletirmos. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós vamos voltar a uma estrada ou um caminho, depende da sua tradução, e mais à frente, em outra oportunidade, retomamos a nossa viagem pela carta aos 1 Coríntios. Hoje vamos ficar com Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós temos a seguinte história. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como quem impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que eram necessários que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras?
E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Amém. Esse texto nos leva de volta ao caminho de Emaús. Como eu gosto dessa passagem. Como acho significativo o relato que Lucas nos conduz, porque esse relato traz algumas particularidades, algumas curiosidades, e eu confesso que por muito tempo eu olhava para esse relato e não entendia. Como é que pode acontecer um negócio desse? Que sentido faz os discípulos estarem andando de volta tristes por perderem Jesus e Jesus caminhar com eles e eles literalmente não reconhecerem? O período em que eu morei no ABC, eu morava na divisa de São Caetano com Santo André e trabalhava no bairro do Ipiranga. E a estrada que fazia a conexão, a avenida, que fazia a conexão, que levava ali do ABC para São Paulo, tinha um nome sugestivo de Estrada das Lágrimas. Era o nome da avenida. E a gente pegava o ônibus ali e ela realmente cortava, inclusive cortava uma comunidade muito famosa, cortava a comunidade de Heliópolis, que é uma das maiores do Brasil. E nós passávamos ali todos os dias, cortando ali, e a estrada que fazia essa ligação do ABC com São Paulo e cortava a comunidade, tinha o sugestivo nome de Estrada das Lágrimas. E de vez em quando eu ficava pensando naquele nome. Eu falei, que nome para se colocar em uma estrada? E aí, quando era época de inverno, porque lá tem esse negócio, Aqui a gente, na época do inverno, as coisas aqui ficam ainda mais quentes, mas lá, de fato, faz frio, chove. E aqui vocês têm uma ideia de como é pegar ônibus com chuva, usando óculos. É uma experiência inesquecível. Você entra, a primeira coisa que acontece é que embaça tudo. E às vezes o ônibus está tão lotado que você não tinha nem como tirar o óculos para desembaçar. Mas como estava tão apertado o ônibus, você também não tinha muito o que fazer. Era só seguir o fluxo dentro do ônibus, até que te levassem até a catraca. E você pagava a passagem, passavam, em 1 hora te levavam até a porta, literalmente. E eu quero dizer, você já deve estar pensando aí no transtorno, mas eu era menor do que sou hoje também. Então, também eu não era o único responsável por apertar as pessoas no ônibus, Mas eram muitas pessoas, eram horários bem complicados, mas nós andávamos quilômetros na Estrada das Lágrimas. O caminho de Emaús também fica marcado por um caminho de lágrimas. Esses homens estavam vivendo, eu já preguei aqui, se você anota, talvez você identifique algumas coisas, porque é uma história bem conhecida, com detalhes que não tem nada de surpreendente, mas que fazem toda a diferença em momentos de crise, em momentos de ansiedade, em momentos de dificuldade. Aqueles homens estavam voltando para a cidade de Emaús. Eram discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus estavam no auge da maior crise de suas vidas. Eles viveram os 3 anos mais fantásticos da história deles. Eles foram procurados e desafiados por um homem que os instigou e convidou a segui-lo, e eles literalmente largaram tudo. Eu não sei se você já passou por essa experiência na sua vida, de literalmente mudar completamente de vida. De jogar tudo para o alto e mudar. Eu não sei quantos aqui já viveram. Talvez muitos estejam querendo ou gostariam de fazer isso agora. De mudar completamente a vida. De mudar o emprego, a profissão, de mudar tudo. Mas por razões óbvias. Nós não temos condições. E muitas vezes nos sentimos, e pela própria vida, amarrados, sem poder mudar. Aqueles homens abandonaram suas vidas comuns e passaram a seguir Jesus. E foram 3 anos inacreditáveis.
Os 3 anos que marcaram definitivamente a história da humanidade. E no decorrer daqueles 3 anos, eles foram convencidos, instruídos, de que eles estavam seguindo o Filho de Deus, o Messias. E eles foram tendo a certeza, e a gente tem os evangelhos mostrando isso. E Jesus está ali ensinando. Mas a grande realidade é que eles não entenderam plenamente o que envolvia o fato de seguir a Jesus e qual era a real missão de Jesus, porque eles acertaram, Jesus era o Filho de Deus. Eles acertaram, Jesus era a promessa se cumprindo. Era a maior ação de Deus na história humana. Mas, de certa maneira, eles entenderam errado. Porque eles não acreditavam que aquilo acabaria. E exatamente uma semana antes da volta, eles têm o momento mais incrível da caminhada com Jesus. Eles entram na cidade, eles entram em Jerusalém aclamados como verdadeiros ídolos, no sentido que nós temos hoje, no sentido de popstars. Eles entraram com uma multidão gritando, aclamando, desejando estar perto. Aquilo que a gente vê na TV quando chega alguma celebridade em determinados locais. Uma multidão se reuniu para receber Jesus, gritando e cantando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Davi era o maior rei da história de Israel. Eles foram recebidos como realmente aqueles que libertariam a cidade. E provavelmente todos eles deram aquela subidinha no salto. Às vezes a gente tem problema com isso. Às vezes a gente está tão seguro de determinadas coisas que a gente dá uma saltada. E o que aconteceu no final dessa semana foi que Jesus foi preso, brutalmente espancado, assassinado na cruz. E de uma hora para outra, a vida daqueles homens perdeu o sentido. E quando o texto retrata o fato deles voltarem para Emaús, o texto está falando de algo mais profundo do que simplesmente uma viagem. Aqueles homens estavam retornando. Aqueles homens estavam voltando à estaca zero. E eu falei da estrada das lágrimas porque eu imagino o tom e a frustração que carregava no coração daqueles homens. Aqueles homens estavam destroçados. E uma das razões de estudarmos e observarmos o que moveu a tristeza no coração daqueles homens é porque aqueles homens passaram 3 anos nutrindo o seu coração das mais altas expectativas. Aqueles homens chegaram a discutir quem se sentaria ao lado de Jesus para julgar o povo. Aqueles homens começaram a entender, vai mudar tudo e eu agora estou no camarote. Eu agora vou fazer parte dessa história. Nós somos da cúpula de Jesus. Nós somos os seus conselheiros. Jesus vai governar tudo e quem está do lado dele sou eu. Provavelmente isso marcou o coração deles, por mais que Jesus estivesse ali instruindo. E aí nós temos um grande problema, e esse texto fala sobre essas questões. Queridos, a maior parte das frustrações que nós carregamos, elas na verdade surgem das expectativas que nós criamos. E nem sempre criar expectativas significa que elas vão se concretizar. E esse é o grande ponto. Onde você está colocando suas expectativas de vida? As expectativas que você tem nutrido para o momento em que vivemos, seja familiar, seja de igreja, seja profissional, elas se baseiam no que, em quem e por quê.
Porque o grande problema desses homens foi nutrir expectativas que Jesus nunca alimentou. E são a quebra das expectativas que tornam esse texto fantástico, porque eles ficaram com o coração tão despedaçado que eles não reconheceram Jesus. A decepção tem o poder de nos cegar. A gente pode ficar tão decepcionado e deprimido que a gente para de ver o que realmente está acontecendo. Eu sempre achei interessante esse texto porque o texto traz uma pitada cômica. Não sei se você olha para o texto e vê isso, mas eu vejo. Existe uma questão interessante no fato daqueles homens estarem frustrados, caminhando, porque Jesus morreu, e Jesus chega do lado deles, e eles não reconhecem Jesus. Aqueles homens estão presos na dor de falsas expectativas, e a gente percebe isso porque eles falam no versículo 21, tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Eles estão frustrados, deprimidos, caminhando, voltando para a cidade, cabisbaixo. E Jesus chega do lado deles. E Jesus consegue ter um controle aqui nesse sentido interessantíssimo. Eu provavelmente sentiria vontade de dar risada. Jesus chega do lado deles e fala assim, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? E o detalhe do texto, aqueles homens dão uma bronca em Jesus. Eu sempre dou risada quando os discípulos dão algum tipo de bronca em Jesus. E sim, isso aconteceu. Temos alguns textos onde os discípulos se veem na autoridade para chegar em Jesus e dizer, presta atenção. Em outra ocasião, Jesus está dormindo no barco e eles vão acordar Jesus. Ei, vamos morrer. Não vai fazer nada? Vai ficar dormindo? E Jesus levanta, para a tempestade, dá uma boa bronca neles e segue. E aqui eles se reúnem, eles olham para ele tipo assim, ei, você não está vendo nada? Você não sabe o que aconteceu? É o único que não sabe o que aconteceu? Eles literalmente falam para Jesus. Eles estão conversando com Jesus e eles falam para Jesus, mataram Jesus. Você não sabe? E eu ficava intrigado, gente, como é que pode esses homens olharem para Jesus? Porque o texto não fala que Jesus está em uma outra aparência. Aqueles homens estão literalmente cegados pela dor. Precisamos refletir a respeito das frustrações que temos e que sentimos e que muitas vezes nos desmotivam e pensar se essa tristeza ela é gerada por algo de fato que vale a pena. Jesus nunca disse àqueles homens que o reino dele era um reino físico. Jesus nunca disse àqueles homens que ele sentaria no trono como eles esperavam. E às vezes a gente fica remoendo e fica preso numa decepção gerada por algo que Deus não tem nada a ver. Gerado por um sentimento que não vem da parte do Senhor ou por uma expectativa que Ele nunca alimentou. Eu comecei perguntando quais são as suas expectativas. E agora eu faço a pergunta para você. As expectativas que você tem nutrido ou as decepções que têm surgido devido de quebras dessas expectativas, você já parou para pensar se elas se sustentam diante da vontade do Senhor? Aqueles homens estavam voltando, deprimidos,
incrédulos, frustrados. Olha quanto sentimento as expectativas quebradas vão sendo gerado, vão causando no nosso coração. Por algo que não se sustentava. Existem momentos na nossa caminhada que nós realmente somos pegos no contrapé por expectativas quebradas. Expectativas quebradas fazem parte da vida. Um dos grandes problemas que nós encaramos e vivemos, e isso tem sido dito aqui em todo lugar que você procurar, quando tem análise sobre problemas sociais, nós vivemos um caos atualmente, porque as pessoas não conseguem conviver com negativas. Pessoas não conseguem lidar com o fato de não serem atendidas como querem. Nós temos uma questão que envolve a criação de filhos. Nós temos gerações, já no plural, criadas sem ouvir negativas, sem ouvir o não, e não estão conseguindo se adaptar. Vivemos uma crise no meio profissional e as empresas estão vivendo momentos difíceis porque também não conseguem se adaptar às gerações que estão chegando ao mercado de trabalho. Então tem uma questão aí sendo colocada, porque as pessoas hoje não sabem lidar. Não sabem lidar quando são contrariadas, não sabem lidar quando alguém não faz o que se quer, não sabem lidar quando ouvem a palavra não, e isso fere, machuca. As coisas que nós fazemos, sonhamos e pensamos geram expectativas. Mas como é que nós reagimos quando isso é quebrado? O que fica claro aqui é que eles sentiram imediatamente a expectativa quebrada, eles sentiram o desejo de desistir. Nós estamos em um mês onde as pessoas destacam muito a questão da saúde emocional. Versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Existem algumas ações que os discípulos fizeram depois da morte de Jesus, que mostraram a maneira como eles estavam desistindo. Esses dois voltaram, o texto dá ênfase nisso. Voltar à sua cidade significa abandonar o chamado que Jesus tinha. Eles estavam voltando à sua vida. As expectativas quebradas, maltratadas, geram em nossos corações uma tristeza, uma vontade de desistir. Em qualquer área. Nos relacionamentos, isso é algo absolutamente comum. Aliás, uma grande questão que envolve, por exemplo, os relacionamentos é porque nós casamos com muitas expectativas. Cada um carrega toda uma vida e uma ideia do que deve ser o casamento. E aí a gente se enche de expectativa. E aí do outro lado tem uma pessoa que também tem as mais altas expectativas. E se isso não for muito bem colocado, e se parte dessas expectativas, inclusive, não forem conhecidas, isso dá uma dor de cabeça danada. Isso gera um problema dentro de casa enorme. Já começa porque a maioria das pessoas declara que casa para ser feliz. Por que você quer casar? Eu quero casar. A gente ama. Eu quero ser feliz. E aí você casa com a expectativa de que o outro vai te fazer feliz. E o que é que acontece? O outro tem a mesma expectativa. Eu estou casando porque ela vai me fazer feliz. E ela espera que você faça feliz. E aí ficam os dois esperando o outro fazer feliz. E no final das contas está todo mundo infeliz. Porque o objetivo de nenhum é fazer o outro feliz. Você já parou para pensar como isso não casa? Eu caso querendo ser feliz, que ela me faça feliz. E ela está casando querendo que eu faça ela feliz. Mas ninguém quer fazer o outro feliz. A gente quer ser feliz, porque o outro vai fazer. Parece papo de doido? Doido é o resultado que dá nisso tudo depois.
E aí dá tudo errado. O princípio que nós temos no Éden, Deus não cria o casal ou não cria a mulher para a mulher fazer o homem feliz. Deus cria a mulher para que o homem e ela fossem completos. Não é uma luta de ser feito ou da felicidade. A felicidade surge na complementação, quando os dois de fato se completam. Não é disputa. Então nós temos aqui algumas questões, e aí o que acontece a rodo hoje? As expectativas são quebradas. Depois que você casa, você descobre algumas coisas, alguns detalhes importantes, algumas situações. O tempo vai passando e de repente você percebe que as coisas não são como nos filmes, e dormir junto envolve o fato de que um deles pode roncar. De que um gosta de dormir coberto, o outro não. Um gosta da temperatura 17, o outro da temperatura 25. Parece besteira, mas coloca 20 anos disso. Um gosta de jogar a toalha em qualquer lugar e o outro gosta de dobrar a toalha metricamente, usando ali a régua. Ali, não tem que ser dessa maneira. As expectativas vão sendo quebradas. E se não tratadas, o sentimento é: vamos acabar com esse negócio. Vou desistir. As pessoas também escolhem, às vezes, suas profissões. E no decorrer da caminhada, percebem que o negócio é muito mais complicado do que se imagina. Eu vou fazer pedagogia porque eu vou fazer a diferença no mundo. Vou ensinar, serei como um farol. A gente canta aqui, como um farol que brilha. Eu vou ser um farol na vida de centenas de crianças, ensinar para essas crianças o caminho correto. Um semestre numa escola estadual. Você está desesperado, gritando, falando: o que foi que eu fiz da minha vida? Expectativas quebradas, vontade de desistir. Algumas coisas nós podemos nos dar ao luxo de desistir e refazer, mas outras não. E aí começa a entrar nas questões ligadas, inclusive, à nossa própria vida e à nossa relação com Deus. E quando Deus quebra as nossas expectativas? E quando as coisas que esperamos que Ele faça não acontecem, o que é que a gente faz? Desiste dele? Os discípulos estavam completamente perdidos. E Jesus acompanha. E aí entramos em outras particularidades do texto. Eles falam e explicam para Jesus o que aconteceu com ele mesmo. E aí Jesus dá a primeira: como vocês são bobos, hein? Tolos. E aí o texto mostra que Jesus começa, e isso vai acontecendo na caminhada. Alguns gostam e têm essa tática aí de fazerem caminhadas conversando, né? Os RDs caminhando. Eu acho lindo, né? Ainda não consegui aderir, né? Fazer uma caminhada de RD. Deve ser muito bom. Acho bonito quem faz, né? Vocês sabem que eu sou adepto da prática esportiva. E isso realmente deve ser algo incrível. Mas aqui nós temos, digamos assim, um tipo de RD numa caminhada de 11 quilômetros. 11 quilômetros é uma distância considerável, porque eu vejo todo mundo postar que corre 5 como se fosse algo indescritível, né? 5 quilômetros. Eu falei assim: uau! Então 11 deve ser um negócio ainda mais brutal aí nesse sentido. Para mim, 500 metros é o suficiente para eu sentir que vou infartar. Hoje andei um pouquinho ali na questão do mercado, no horário 1h da tarde, meu amigo, eu falei: é hoje, não vou pregar. Não terei condições de estar na igreja. 500 metros. O calor daquele que está fazendo aqui.
Mas Jesus começa nessa caminhada e o texto diz algo interessantíssimo. Então Jesus diz, a partir do 25, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Jesus começa a dar uma aula de Bíblia. Porque aqui nós entramos num outro ponto. Nós sofremos absurdamente com expectativas quebradas porque não conhecemos quais são as expectativas do Senhor para a nossa vida. Nós criamos expectativas que, se houvesse um mínimo de conhecimento bíblico, não seriam criadas. Nós temos milhares de pessoas que procuram as igrejas no nosso país por expectativas equivocadas que não se sustentam à palavra. Milhares de pessoas que vão à igreja porque, como fazem na propaganda por décadas, elas querem parar de sofrer agora. Pare de sofrer. Venha hoje a corrente milagrosa. 7.472 pastores vão orar por você. Vamos levar os seus pedidos, sobrevoar o Monte Sinai, jogar lá de cima, com 25 óleos ungidos. Óleo ungido, o pessoal está ungindo óleo para resolver o seu problema. E as pessoas vão para a igreja por quê? Porque elas querem que o seu problema seja resolvido, seja ele qual for. Tem uma cena de um filme que eu acho muito bacana. Se você não assistiu, é porque você é jovem, mas você tem a oportunidade. Um filme chamado Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Na época que eu assisti, eu era jovem. Então eu sei que tem gente que nunca assistiu. De vez em quando a Suelen me surpreende, eu olho e falo assim, você nunca viu? Eu falo, não. Aí eu vou ver realmente, porque era um filme de tipo 15 anos antes de eu conhecer a Nívia. Como é que a Suelen teria assistido? Esse filme já tem quase 30 anos. Então, para você que assistiu e lembra bem dele, você está como eu, a idade e o tempo passou. Todo-Poderoso. E nesse filme é legal, é interessante, porque em um determinado momento ele tem literalmente os poderes de Deus. E aí ele tem uma brilhante ideia. Ele resolve responder sim para todo mundo. Então todo mundo pede, e ele vai lá e coloca sim. E aí o que acontece? Todo mundo ganha na loteria. Olha que bonito. E qual que é o problema quando todo mundo ganha na loteria? Ninguém ganha nada. A loteria é dividida pelo número de ganhadores. Então o prêmio lá era 27 milhões de dólares. 30 milhões de pessoas ganharam na loteria, ainda ficou no débito. As expectativas são criadas e às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. O que a gente quer. E uma das coisas interessantes nesse filme é exatamente essa lição que ele recebe. Eu não posso ter tudo que eu quero. Não é saudável. E a grande questão é que se você conhece um pouquinho que seja de Bíblia, você vai saber que uma das coisas que Jesus disse aos discípulos é o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tende, por quê? Eu venci. Jesus não está dizendo, e quando chegarem em mim, vocês vão parar de sofrer. Tudo estará resolvido, a vida será maravilhosa, e vocês terão tudo o que querem. Esse versículo está no livro do profeta Jeremias. Não existe. Quem prega isso está fora do texto bíblico. E aí a gente nutre uma relação achando que tudo vai dar certo. Tudo bacana. Não, agora eu estou na igreja. Se eu estou na igreja, tudo vai dar certo. Meu emprego agora será o melhor ambiente do mundo. Meu chefe, agora que eu sou crente, o coração dele vai mudar e ele vai me tratar da melhor maneira possível.
O aumento que eu tanto quero agora vem, porque eu sou crente. Se eu sou crente, o aumento vem. Agora eu sou crente, meus clientes vão triplicar. Agora eu sou crente. Meu marido vai mudar do dia para a noite, vai ser uma bênção e finalmente eu serei feliz. E aí, às vezes, ao contrário. As coisas pioram. Você, como crente, talvez não queira participar de determinadas situações no teu trabalho. Você, como crente, vai perceber que talvez algumas coisas na sua casa precisem ser consertadas e ajeitadas. E o seu marido ou a sua esposa, por não serem, não vão concordar. E isso vai gerar atrito. Talvez você crie a ideia de que, por ser crente e estar na igreja, todo mundo se ama e anda igual num clipe musical ou numa propaganda de margarina. Todos juntos, sorrindo, comendo à mesa, bonitos, com uma bela música ao fundo. E aí você descobre que não, é o contrário. As pessoas geram atrito, tem problema, sai faísca para todo lado. Quando Jesus começa a ensinar aqueles homens com a palavra, ele está dizendo para a gente também: ei, vocês estão aí tristes, frustrados, com vontade de desistir? Porque vocês não estão lendo a palavra, vocês não conhecem a palavra. Porque quando vocês se preocupam e vão buscar aquilo que realmente importa, vocês vão entender. E tem muito sofrimento, e tem muita coisa que a gente passa, e muito drama que é gerado nas nossas vidas, que não se sustenta quando olhamos a Bíblia, porque ela vai mostrar que a gente tem que fazer. Ou expectativas que não são reais. Jesus lembra aqueles homens e fala exatamente sobre isso. O ponto crítico da tristeza daqueles discípulos é porque eles não se lembravam das palavras do próprio Cristo. Cristo disse o que ia acontecer. Pedro é outro que fica tão frustrado porque traiu Jesus, que volta a pescar. O texto da pesca é lindo quando Jesus vai falar: Pedro, tu me amas? Pedro desistiu ali. E Jesus vai ao seu resgate. E enquanto para os discípulos ele lembra a palavra, para Pedro ele dá uma missão. Para Pedro ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus já tinha dito: ei, você é Pedro, eu estou te chamando, você vai ser pescador de homem. Você não vai pescar peixe de novo. E Pedro, quando as expectativas são quebradas, quando ele se sente mal, ele desiste e volta. Então, desistir normalmente está associado a uma falta de entendimento e conhecimento do que Deus realmente tem para as nossas vidas. E eu continuo perguntando a você: as suas expectativas estão baseadas no quê? A frustração que eventualmente você esteja sentindo no seu coração, essas frustrações foram gerados por expectativas corretas ou expectativas frutos da nossa mera vontade, sem entender o que Deus quer? As falsas expectativas só são resolvidas pelo conhecimento real da palavra. Outros textos vão dizer que o povo sofre por falta de conhecimento do Senhor. Se você mantiver uma relação com Deus onde você apenas vem pedir e desfrutar de alguns momentos como esse, sem se aprofundar em conhecê-lo, você vai continuar se frustrando na sua própria vida. O final desse texto é absolutamente lindo e divertido, por que não? Quando eles finalmente chegam à cidade, o texto diz aqui o seguinte: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Jesus faz um charminho aqui. Não se escandalize por eu usar essa expressão. Mas Jesus, ele dá uma simulada, como se ele fosse adiante. E aí o texto diz o seguinte: eles insistiram:
fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Acho interessante esse momento aqui que Jesus dá uma simulada aqui. Eu estou indo ali. Já viu gente que faz essas coisas assim? Ele está querendo alguma coisa, ele começa, então, né? Ou então o contrário, quando alguém quer que você vá embora, e começa a dizer assim, tá tarde, né? E aí o convidado não percebe, fica, pois é, né? Que coisa, e aí? E aí você está ali já morrendo de sono, fala assim, tá tarde, né? E a pessoa não se toca. Eu tenho uma prima que resolvia isso muito bem. Ela falava assim, amor, vamos dormir que eles querem ir embora. Na lata, já pensou? Ouviu um negócio desse? Delicadíssima, né? Mas às vezes a gente tem vontade de falar umas coisas assim, né? Vamos dormir que eles querem ir embora. Se a gente fica aqui conversando, eles não vão embora, porque eles querem ir embora. Jesus dá uma simulada. Tô indo ali, hein? Não, vai não, rapaz, fica aqui. E aí eu acho lindo isso aqui, porque diz o seguinte: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Isso tinha acabado de acontecer alguns dias antes, na ceia. E nós temos esse texto muito bonito, é o texto que inclusive já vimos, tivemos ceia recentemente. E o texto de Jesus partindo o pão e dizendo, este é o meu corpo. E aí o que é que acontece? Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. O coração é aberto pela lembrança da palavra, da experiência vivida com Cristo. Quando você está em um momento de grande crise, quais são as experiências com Deus que te sustentam? Se você não acumula e se você não desenvolve experiências com Deus, você não tem onde se agarrar. É por isso que muitas vezes a gente fica dizendo, e aí, quais são as bênçãos? O que Deus fez por você? Às vezes a gente precisa apelar e começa, pois é, né, irmãos? Então, vamos lá, agradecer a Deus, né, pela vida. É claro que a gente tem que agradecer pela vida, mas já reparou que isso normalmente surge quando ninguém fala nada? Pela vida, né, pelo ar que a gente respira, pelo dia. Porque às vezes falta, não, peraí, Deus falou comigo hoje aqui, eu tenho uma bênção para contar, eu estava vindo para cá, e Deus me deu um livramento, Deus falou isso comigo, o texto falou experiências reais, a tua vida tem sido preenchida por experiências reais, verdadeiras, concretas com Deus, ou ela convive de um grande passado, ou de experiências alheias. Eu já falei de como eu gosto de uma música aqui, do Daniel, que aliás faz tempo que a gente não canta. Eu acredito em Jesus, eu conversei com Ele hoje, não é ontem, não é o mês passado, não é o ano passado, não é há 10 anos, é hoje. São as experiências, eles passaram um dia ouvindo a palavra, e quando Jesus partiu o pão, a experiência, aquilo que eles haviam vivenciado com Jesus, o texto usa essas palavras, abriram-lhe os olhos. Às vezes nós estamos cegos pela decepção, pela frustração, pela tristeza, pela mágoa. E Jesus está do nosso lado. E a gente não vê. E aí nós temos o final da história. Aqueles homens voltaram, existe uma razão pela qual os homens viajavam durante o dia no passado. Muito diferente de hoje, as estradas não eram seguras à noite. Parece que algumas coisas não mudam. As pessoas não viajavam à noite, até porque as pessoas literalmente caminhavam, as viagens eram a pé. Aqueles homens, ao serem renovados pela palavra, pela experiência, por entenderem Jesus está vivo,
O texto diz que eles, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E no começo da história, eles falam para Jesus: tem lá umas mulheres que foram e notaram que o sepulcro estava aberto, não acharam o corpo. Eles não acreditaram na notícia. Eles estavam tão frustrados que não acreditaram. A frustração tem esse poder. A gente deixa de acreditar em tudo. E quando a palavra tocou o coração, eles na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos. E o que é que eles fizeram? Disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Quando os nossos olhos estão abertos, quando as expectativas são alinhadas de maneira correta, quando a gente entende o que de fato Deus quer de nós, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente testemunha. A gente glorifica. A gente para de ficar se lamentando e chorando por algo que passou. E entendemos que existe algo a fazer, a seguir. O versículo que está atrás dessa camiseta, que eu aqui estou, temos alguns hoje, já digo para você, uma camiseta muito bonita, outros estão com outras cores, muito elegantes. Todos vocês que estão com 30 anos aqui, eu quero dizer que estão lindos, elegantes, camisa bonita. Você que não comprou ainda, aproveita. O versículo que está aqui atrás diz o seguinte, no final está falando sobre isso. Deixando as coisas para trás, eu sigo, olhando para frente, para o alvo. As mensagens que eu tenho colocado durante a semana, daquilo que estamos fazendo aqui, no final está lá, IBM, 30 anos. Olhando, indo para o alvo. Quando as expectativas são alinhadas pelo Senhor, o que a gente faz é olhar para frente. É entender que o Cristo vivo, ressuscitado, segue ao nosso lado. Independente de qual seja a grande tristeza, Ele vai consertando, Ele vai mantendo de pé, como cantamos aqui. Mas o sentido vem da missão dEle, não daquilo que nós queremos e das nossas frustrações quando não recebemos. Eu abri perguntando quais são as suas expectativas, eu continuo perguntando quais são as suas expectativas para a sua vida hoje. O que você está projetando? O que você acha que vai acontecer? E essas expectativas, elas estão alicerçadas na vontade e na palavra de Deus? Ou elas são frutos apenas do desejo que você tem para qualquer coisa? Aqueles homens estavam cegos. Andaram 11 quilômetros com Jesus e não reconheceram. Você consegue reconhecer Jesus no seu dia a dia? Você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida? A gente precisa conseguir ver. Quando eu posto e coloco as mensagens ali, são mensagens para mostrar como Deus tem sido bom. Como Deus tem sido bom em termos de comunidade, de igreja, as coisas que estamos conseguindo fazer. A gente olhava e dizia, isso aí não dá. Deu. Quando as pessoas olham e pensam ali acabou. Vamos fazer mais nada. E faz. Semana passada eu falei a respeito do nosso sonho e desejo, e nós tínhamos ali internamente, a gente sabia. A gente tinha até sexta-feira para tomar algumas decisões. Sendo bem sincero para os irmãos, a gente precisava de uma quantidade que, humanamente falando, não viria. Não viria. Baseado, como alguns dizem, nas estatísticas, nas médias. Não tinha de onde aparecer. Veio. Apareceu. Porque é isso que Deus faz, Ele surpreende, Ele abençoa, Ele age. Quando as expectativas estão nele.
E como eu disse para alguns, sabe o que é mais lindo? É porque Deus não simplesmente chega ali e faz aparecer, né? E Deus diz, haja Pix. E o Pix brota na conta da igreja do nada. Seria bom se as coisas funcionassem assim, né? Já tem gente querendo orar. Senhor, declare na minha vida, haja Pix. Tem, mas calma, na hora que isso aí está errado, né? Estou dizendo que bom seria. Mas sabe como é que aparece? Deus abençoa uma pessoa. Deus destrava algo, abre alguma coisa, dá uma oportunidade. E o primeiro abençoado é o que abençoa. Deus faz isso com a gente. Aqueles que estão tendo o privilégio de abençoar e contribuir é porque Deus tem dado condição. Se Deus está dando condição, você é o primeiro que está sendo abençoado. É isso que Deus faz. Deus não faz as coisas sozinho ou institucionalmente. Veio, apareceu. Ah, pastor, então a campanha acabou. Acabou nada, falta tanta coisa. O que eu quis dizer é que veio algo que a gente não imaginava que viria. Por que Deus faz isso? Agora, se ficarmos presos às frustrações, das nossas quebras de expectativa, nosso destino é ficar caminhando numa estrada das lágrimas eterna, de cabeça baixa, sem conseguir ver Jesus agir. Portanto, meus queridos, pela última vez eu faço a pergunta: quais são as suas expectativas? Quais são as expectativas que você tem alimentado na sua vida? No seu casamento, no seu trabalho? E o quanto dessas expectativas, de fato, vem de uma vida aos pés do Senhor? Queria convidar o Ministério de Louvor que subisse aqui. Enquanto eles vêm, eu queria relatar um último fato desse texto que eu acho lindo. Versículo 32 diz o seguinte: disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Quando a gente caminha com o Senhor, sabe o que acontece? Quando estamos ouvindo o Senhor e não as decepções, as frustrações, mentiras, enganos, sabe o que acontece? O coração volta a bater. O coração volta a pulsar, a arder. Não é por isso que os nossos corações estavam ardendo. Era por isso que de novo eu senti algo que eu não estava sentindo. Era o Senhor do nosso lado. Eu acho esse versículo tão bonito. Não ardia o nosso coração quando ele falava. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu por ouvir a palavra do Senhor? A gente se ocupa de tanta coisa, a gente foca em tanta coisa. Sabe o que vai acontecendo? O nosso coração vai ficando pesado. Nosso coração vai criando uma carapuça, vai criando uma blindagem. E fica aquele coração frio, gelado. Gerando atitudes frias, geladas. Que não condizem com a vida de alguém que anda com Jesus. Mas esses corações, essa blindagem, essa armadura, essa carapaça, ela não resiste à palavra. A palavra do Senhor tem o poder de quebrar isso, de furar, de ressuscitar um coração, de fazer termos experiências como os discípulos. É por isso que o nosso coração ardia, era Jesus. Provável que alguns de nós esta noite precisem que o coração volte a arder. É provável que alguns de nós esta noite aqui em casa
Precisamos desse toque diferenciado do Senhor e de que os olhos se abram. Todos os versículos que falam de olhos sendo abertos na Bíblia são lindos. Tem um lindo em que o profeta pede para o Senhor: abre os olhos para que ele possa ver. Seu servo, eles estavam cercados. O servo estava apavorado. E o profeta estava tranquilo. E o servo não entendia por que o profeta estava tranquilo. E o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele. E o texto diz que quando os olhos se abriram, ele viu o Senhor por trás do exército inimigo. E ele entendeu que Deus estava com ele. Talvez a gente precise voltar a ver o Senhor por detrás de todas as barreiras, por detrás de todas as brigas, por detrás de todas as decepções, e voltar a ter o coração firmado no Senhor. Feche os seus olhos. Se você é alguém que está vivendo uma quebra de expectativa, se você é alguém que está com seu coração quebrado, triste, decepcionado, apresente isso agora diante do Senhor. Tenha a coragem de dizer: Senhor, minhas expectativas são essas, e o meu coração está triste. Coloque diante de Deus cada uma dessas expectativas. Pergunte a Ele o que fazer. Deixe o Senhor literalmente mostrar a você o que você precisa e deve fazer. Esteja em oração agora. Santo Deus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, a tua igreja agora está em oração. Pai, a tua palavra nos fala de expectativas quebradas, de frustrações. Se existe algo que acontece conosco, são frustrações. Eu não sei quais as razões que podem ter causado frustração e decepção no coração de cada um, mas a tua palavra nos mostra que o Senhor tem poder sobre isso. Pai, cuida da tua igreja, nos ajuda a depositarmos no Senhor as nossas expectativas. Assim como o Senhor abriu os olhos daqueles homens há tantos anos atrás, Pai, abre os nossos olhos novamente. Permite aos teus filhos enxergarem de fato o que deve ser feito. Permite à tua igreja, Pai, a entender que o Senhor está ao nosso lado. Pai, traz paz aos corações que precisam ser pacificados. Traz discernimento, nos dá experiências, dirige as nossas vidas, e que cada um aqui tenha a alegria de se sentir renovado pela ação do Teu Espírito Santo. Pai, que tenhamos a alegria de dizer como aqueles homens, que o nosso coração arde novamente pela Tua presença, que o nosso coração arde, Pai, pela Tua vontade, pelo Teu amor. Pai, nos ajuda de fato a focar no nosso alvo, o alvo que é Cristo,
Nos ajuda, Pai, a focarmos na nossa missão, que é anunciar ao mundo as boas novas do amor e da salvação que o Senhor nos dá. Cuida de cada um aqui, Pai. Essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.